e a casa 5? O número 5, ele é o número do movimento. Então, a casa 5 tende a ser aquela casa que é meio camaleão, assim. É aquela casa que os móveis, eles precisam ter 1001 utilidades. Tô brincando, não precisa ser 1001 utilidades, mas é interessante se eles tiverem mais de uma utilidade. Vou dar um exemplo. Então, um sofá que vira cama, um puff que vira mesa de centro também, um terraço que também é home office, então ele tem essas duas funções. Ele pode ser aquele lugar que eu vou dar uma relaxada depois que eu terminar meu expediente, mas eu também vou trabalhar. Então, isso é a casa 5. A casa 5, ela tem que ter essa versatilidade. E como tem esse movimento, é importante que a casa 5 tenha a possibilidade de sempre estar mudando a posição dos móveis, estar reciclando as coisas, mudando as cores de parede, porque essa energia, ela pede isso. Então, numa casa 5, você pensar em adquirir um móvel muito caro, que depois você vai olhar e falar assim, ah, não, mas eu não posso me desfazer disso porque eu paguei uma fortuna, não é o ideal. Até você trabalhar com produtos, comprar móveis, mais que a gente fala do fast fashion, que são móveis de lojas mais baratas, que você tem aí a possibilidade de trocar com mais facilidade, é mais interessante. Mas aí você vai falar assim, ah, mas então você está gerando excesso de consumo. Não, você pode usar os seus móveis e na casa 5 ficar mudando eles de posição, sabe? Muda de posição, muda de cor. Eles têm que ter essa versatilidade. E uma outra coisa importante na casa 5 é o movimento. Eu preciso tomar cuidado com o excesso de coisas e os tamanhos dos móveis, porque eu preciso ter essa circulação, eu preciso ter esse movimento. Se eu tiver um monte de móvel, um monte de coisa que vai impedindo o meu movimento, essa coisa de eu ter que ficar desviando de móvel, esses excessos, isso para uma casa 5 é ainda pior. Nenhuma casa isso é legal, porque isso bloqueia, mas para uma casa de energia 5 é ainda pior. Porque o 5 ele justamente precisa desse movimento, então tem que ser uma casa mais clean, sabe? Uma casa com menos coisa, mais versátil. E é uma casa que precisa tomar cuidado com as cores que você escolhe, porque o 5 é essa energia de mais movimento. Então, se por exemplo, você pinta com uma cor quente, então você pega uma sala e pinta com uma cor quente, por exemplo, um vermelho, um laranja, que são cores incríveis, mas para a energia 5, ela dá aquela potencializada na energia. Então, fica mais difícil de você aquietar. Então, é importante na casa 5 você tomar cuidado com essas cores. Você pode ter o vermelho, pode ter o laranja, pode ter o amarelo? Pode. Mas talvez seja mais interessante você ter isso como objetos, peças, do que como, por exemplo, uma sala vermelha. Porque isso vai gerar aí essa energia de mais ansiedade, de mais movimento, que é a energia do 5. O conforto, ele precisa ser uma prioridade, porque como é essa energia do movimento, a casa 5, às vezes ela pode ser aquela casa que a pessoa usa só para dormir. Então ela trabalha o dia inteiro, à noite, chega, dorme e vai embora. Ela tem essa sensação de que ela não está acolhida e aconchegada na casa dela por causa justamente da energia do número. Então, quando vai fazer a decoração de uma casa 5, é importante pensar no conforto, porque mesmo ela tendo essa energia do movimento e ela precisa chegar na casa dela e aterrar. Então, tem que tomar cuidado com as coisas, com os elementos que você vai trazer, porque eles precisam trazer esse aconchego e essa vontade de ficar em casa. Você tem a energia da água, né? Então, por exemplo, quando você vai comprar, alugar uma casa 5, você tem que olhar, por exemplo, onde é que tem os pontos de água. Se tem fossa, onde tem as águas, porque a água na casa 5 você tende a ter sempre esses lugares e a água, ela interfere muito no nosso emocional. E aí você precisa tomar cuidado onde é que está a posição da sua cama. Isso de uma forma geral, porque a água ela sempre vai interferir no nosso emocional. Por isso que a gente diz que não é bom que a cama fique encostada na parede que faz
junção com o banheiro. Por quê? Porque se nessa parede do banheiro passar o encanamento, tá passando o encanamento de esgoto e tá passando o encanamento de água. E isso gera aí uma interferência na questão emocional. E pode até gerar dor de cabeça. E sobre isso, eu até tenho um exemplo. Quando eu era mais nova, eu morava com os meus pais e com minha irmã. Ela dormia num quarto, eu dormia no outro. E a minha irmã tinha uma dor de cabeça constante. E ela foi em vários médicos e ninguém descobriu o que era, até que depois a gente acabou descobrindo que, na verdade, a cama dela ficava encostada com a parede do banheiro, justamente onde passavam esses encanamentos, e aí esses encanamentos atrapalhavam, então, ela chegou até passar por fases da vida que ela teve pensamento suicida, sabe? Que ela ficou bem desestabilizada, e isso por causa desses encanamentos, dessa água que passa. Então na casa assim, aí normalmente tem essa questão da água, e essa coisa com a água pode gerar aí muitos desequilíbrios emocionais. Então na casa 5 você precisa cuidar com esses desequilíbrios. E na hora que você começa a usar cor muito forte, você potencializa às vezes esse desequilíbrio, né? Você sai do eixo e fica mais maluco ainda. Então tem que tomar cuidado. A casa 5 ela precisa então ter esse cuidado para ela ter essa parte na decoração, tal, essa coisa que traz mais tranquilidade, que traz aquela paz. Então, além das cores, pode ser música, tem sinos de vento, barulho de pássaro que você pode, se não tiver os pássaros naturais, você pode colocar, mas obviamente tudo isso precisa ser alguma coisa que você goste, porque se for alguma coisa que você sente muita revelia, daí não adianta. Então, por exemplo, uma música clássica para algumas pessoas vai ser alguma coisa que vai acalmar, aquelas músicas de meditação. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, o que traz essa calma, talvez seja uma música mais rock and roll. Aí você tem que sempre usar aquilo que faz mais sentido para você. A casa precisa ser o refúgio. Então, na casa 5, você tem que garantir que seja esse refúgio, que é esse lugar que você tem vontade de chegar e de ficar. Porque a energia do 5 é justamente o contrário, é o movimento, é aquela coisa que você entra e sai. E às vezes você não tem apego com a casa. Então, a casa vai deteriorando e você não tá nem aí, porque você não usa, você não fica. E aí isso não é legal, né? Porque vazamento, a casa mal cuidada. Vamos lembrar, a casa é como se fosse a nossa alma. Então, se a gente não cuida da nossa casa, é como se a gente não estivesse cuidando da nossa alma. Então, a gente começa a ter problemas psicológicos que podem começar a ser startados a partir de como é que está a nossa casa. Eu gosto muito de usar o seguinte exemplo. Às vezes você está andando na rua e você é assaltado e levam seu celular. Você fica bravo, você não gosta, fica puto, enfim. Mas ok. Agora, quando entram na sua casa para assaltar a sua casa, roubar suas coisas, o sentimento, ele é muito mais profundo, né? Você fica meio perturbado, assim. Então é esse sentimento. Por quê? Porque a pessoa tá entrando e tá invadindo a sua intimidade. Então é essa sensação, por isso que eu digo que a nossa casa é a nossa alma, porque a nossa casa é aquilo que a gente tem mais íntimo. A gente deveria, se a gente não faz, a gente deveria só trazer para nossa casa aquelas pessoas que realmente fazem sentido para nossa vida, né? Porque é quem vai saber da nossa intimidade.